Olá, meu nome é Anderson Aguiar, eu sou formado em administração, pós-graduado em gestão de pessoas e hoje eu vou ajudar você a montar o seu currículo de forma correta para que ele seja aprovado aí nas entrevistas. Você já pensou em ouvir essa frase? A vaga é sua. Então será muito interessante você observar bem as etapas que eu vou passar para você e também eu vou construir junto com você um currículo para que você consiga fazer da forma correta e adequada para apresentar aí as empresas na qual você gostaria de trabalhar. Primeiro passo, você precisa colocar ali no topo do currículo, a primeira coisa, o seu nome completo. E aí o que é importante nessa hora? Você precisa colocar o mesmo nome que consta em todos os seus documentos de identificação. Então, aquela mesma sequência de nomes, sem abreviatura, sem exclusão de palavras, você coloca o seu nome completo no topo do currículo. E o ideal é você colocar em negrito para dar um destaque ali no seu nome, numa fonte até um pouquinho maior do que as demais. Seguindo, você vai colocar sua nacionalidade, o estado civil, e tem que ser o atual, para que você consiga comprovar com seus documentos, e também a idade atual. Todos esses três aqui na mesma linha. Na terceira linha, você vai colocar o seu endereço, bairro, cidade e o estado atual onde você reside. Seguido ali de telefone, e aí você pode colocar tranquilamente o número de celular, coloque o DDD e números que funcione, tá? Que você consiga receber a ligação. Pode colocar número de contato, não tem problema, mas o ideal é que esses números recebam a ligação e você consiga responder ou atender aí no momento da entrevista. E também coloque o seu e-mail. O ideal é que o e-mail tenha partes do seu nome e não coloque palavras com tom que possa ser pejorativo a quem a profissão que você está querendo exercer. Então você pode colocar aqui seu nome abreviado, partes do seu nome, letras que simbolizem o seu nome, e fica bem mais fácil para você ditar na hora que a empresa for ligar e confirmar os seus dados. Segunda parte do seu currículo, o objetivo. O objetivo é justamente o cargo que você quer exercer naquela vaga. Por isso que é muito importante nesse momento que você vai colocar o seu objetivo, que é justamente o nome do cargo, você já tenha pesquisado a empresa na qual você vai deixar o currículo e verifique se o nome da vaga que você gostaria de trabalhar existe naquela empresa, para que você não chegue numa empresa que não tem um serviço de entrega e você coloque que quer ser motorista ou motoboy, e sendo que essa função não existe. Então o ideal é que você tenha feito uma pesquisa prévia da empresa, já identifique os possíveis cargos que existem lá, e aí você, nesse momento, vai optar o cargo que seria ideal para sua escolha. Terceira parte, a sua formação. E aí, olha só que legal. Você vai colocar a mais alta, seguindo da anterior a ela. Você também pode colocar aqui o seu ensino médio, não tem problema, desde que você siga nessa sequência. A pós-graduação no topo, caso você tenha, seguido ali, logo abaixo, a graduação, e aí se for necessário, né, se a empresa solicitar que tenha aí o ensino médio como base da vaga, você coloca também o ensino médio. É claro que se você tem a graduação, consequentemente você já tem o ensino médio, mas é sempre essa ordem. No topo, a graduação mais alta, seguindo da anterior, e assim vai nessa sequência. Experiência, o nosso quarto passo aí, experiência profissional. Nesse momento, você vai considerar aí as experiências que você já adquiriu em empresas anteriores, tá? Mesmo que você não tenha assinado carteira, mesmo que seja uma experiência de estágio, você coloque aí, seguindo primeiro o nome da empresa, depois o cargo que você exerceu nessa empresa, a data de início, tá? Mês e ano, e a data de fim, mês e ano, nessa sequência, tá? Então nessa primeira linha você coloca dessa forma. E logo abaixo você coloca as atividades que você exerceu nessa mesma empresa.
Então, se você trabalhou aí numa indústria, numa fábrica, você siga aí explicando o que você fazia como atividade nessa empresa. Prensar, mas prensar o quê? Que tipo de equipamento você utilizava? Que tipo de atividades ou produtos ou etapas que você executava? Calcular o quê? Montar o quê? Então você vai colocando logo abaixo da empresa as atividades que você exerceu dentro dessa empresa. E isso ajuda muito, porque no seu currículo já está esclarecendo as experiências que você já adquiriu e já vai explicando para o seu entrevistador quais são as suas competências, tá bom? E é muito legal quando você esclarece muito bem essa etapa, mesmo que tenha sido um estágio, e isso vai facilitar com que você seja chamado para uma vaga, tá bom? Quinto passo, cursos complementares. É nessa etapa aqui que você coloca ali os seus cursos de idioma, cursos de informática, tá? Talvez alguma outra formação que você teve mesmo, que não fosse em uma instituição, mas algo que você exerceu que levou você a um aprendizado, você insere aqui nessa etapa. Então, ideal é você seguir nessa sequência. O nome do curso, o nome da instituição onde você exerceu esse curso, as horas que você executou durante o curso e o mês e o ano que você encerrou ou completou o curso, tá bom? Que aí você já consegue esclarecer todos os detalhes, até se o curso tiver nível de básico, avançado, você coloca também cada uma etapa separadamente. E depois, o último passo aqui é a nossa informação sobre as experiências adicionais que você teve. Nesse momento também você coloca aí informações se você gostaria de viajar, se você gostaria de trocar de local, se você estaria disponível. Caso não haja essa disponibilidade, você nem toque nesse assunto, tá? Mas as informações adicionais você pode colocar aí experiências que você teve talvez em trabalhos sociais, coletas com a comunidade de algum artigo, campanha de agasalho, talvez alguma palestra que você deu, ou palestras que você assistiu, o local onde isso ocorreu e mês e ano, tá? É bem legal também nessas informações adicionais que você coloque ali a sua carteira de motorista, motociclista, para que a empresa já tenha também esses detalhes ali no seu currículo. Tá bom? Agora vamos trocar aqui a nossa página para que a gente mostre cada detalhe aí, como que você vai preencher o seu currículo. Vamos lá então. A primeira coisa é você colocar o seu nome completo. Então vamos aqui, fulano de tal, tá? A fonte você deixa ela um pouquinho maior, eu estou usando aqui a fonte 12, vou colocar aqui em negrito e centralizado. Logo abaixo, nós vamos com a nossa nacionalidade. Então, brasileiro, casado e vou colocar aqui, ó, 25 anos, tá? Não é a minha idade, é claro, mas vou colocar aqui. E aí essa fonte eu posso considerar um número menor. Então eu vou considerar aqui a fonte número 11. E vou seguir com a fonte 11 aqui para os demais. Seguindo agora do meu endereço, rua, tá? Vou colocar aqui rua Dó Ré Mi. Número, vou colocar aqui 00. Bairro, centro, cidade, barra ou traço, RJ. Tá? Então, você tem aí as sequências do seu endereço. Seguindo agora do seu contato. Então, pode ser o celular, o DDD, o número, colocar em sequência de números, e também o seu e-mail, tá? Vou colocar aqui fulano
tal, ou fulano T, arroba gmail.com, tá? Porque essa primeira parte aí do e-mail, o ideal é que não seja nenhuma palavra engraçada, pejorativa, né? Uma palavra que não tem nada a ver com a seriedade da função. Então, o ideal é ser uma sequência de nome, sequência do seu próprio nome. Evite underline, traços, símbolos que sejam difíceis de digitar por telefone. Quanto mais simples e mais fácil de falar e a pessoa do outro lado da linha entender, fica melhor, tá bom? Que aí quando você for receber uma ligação e pedir para que você confirme seus dados ou esclareça alguma coisa em relação àquilo que você colocou no currículo, você tem uma facilidade de informar, tá? Agora vamos para o nosso objetivo. O objetivo aqui, a gente também já colocou na fonte 11, vamos deixar tudo para baixo aí, 11, e aí eu vou colocar que a intenção é trabalhar como vendedor externo, tá? Então, essa é a intenção. Agora eu venho para formação, tá? Essa sequência de informações aqui da formação. Então, vamos colocar graduação em administração. Vou colocar aqui o local, né, a instituição, e a conclusão. Vou colocar aqui 2016, tá? Para que você coloque essas informações e fique bem separado. Caso você tenha feito formações ou graduações mais altas, elas têm que ficar acima da graduação. Se forem mais baixo, você deixa abaixo. Mas não há necessidade de você colocar ensino médio, já que você tem a graduação. A menos que a vaga seja indicada para ensino médio. Aí você esclarece aqui, tá bom? Agora as experiências profissionais. Primeiro é o nome da empresa. Empresa do Remi. O cargo que você exerceu lá. E aí é legal que você coloque o cargo que tenha a ver com a vaga a qual você está pretendendo trabalhar. Então vou colocar aqui que você já tem uma experiência. Vou colocar aqui auxiliar de vendas. Tá? Você já tem essa experiência aqui anterior. E o período que você trabalhou nessa empresa vai ser, vou colocar aqui 2018 a 03/2019, tá? Que é o intervalo que você esteve ali nessa vaga. Caso você só tenha entrado nessa empresa e ainda não tenha saído, você deixa apenas a primeira data, tá? Eu sempre faço assim e nunca tive problema. Eu não gosto de colocar aquela palavrinha atual, emprego atual, ainda estou trabalhando. Eu acho que fica um pouco meio fora do que se pretende nesse momento. Então, deixa aí a vaga, a data de início e fim, mas caso ainda não tenha saído da empresa, só deixa a data de início e não coloca o fim. Agora, vamos colocar a nossa atividade que você executou ali dentro daquela empresa. Então, vai ser atender clientes, cadastrar, ou coloca junto, atender. Vamos colocar aqui primeiro, cadastrar e atender clientes, tá? Controle de estoque e reposição de mercadorias, tá? E coloque tanto quanto as outras, mas resumidamente, não precisa contar uma história, mas resumidamente as atividades que você executou durante essa função. Agora, vamos colocar aí uma outra empresa que você trabalhou, tá? Empresa, tá? Ou poderia ser até o estágio, que também entra aqui como experiência profissional. Então, estágio
contabilidade. Vou botar aqui contabilidade 1, 2, 3, nome da empresa, tá? Você executou ali, e aí você foi nessa empresa como estagiário, e aí lá você exerceu lá como auxiliar contábil. Quando que foi isso? Tem que ser antes da empresa do arremedo, tá? Não pode ser depois, porque você vai voltando. Então eu vou colocar aqui que você fez estágio no mês 1 de 2000 a vou colocar estágio de 6 meses, mês 6 de 2000 aproximadamente. Quais foram as atividades executadas? Cadastrou empresas lá no estágio, cálculos de folha de pagamento e também arquivo de documentos, ok? Que tudo isso vai levar as mesmas considerações lá para vendedor externo, porque vendedor externo tem que também cadastrar empresas, tá? Durante as visitas, pegar dados, CNPJ. O vendedor externo tem que ter noção de finanças, cálculos trabalhistas, vai envolver isso, porque entre os custos desse cálculo da venda, entrega, tudo isso ele tem que ter noção e tem uma boa noção de cálculo. E também a questão de preenchimento, arquivo e importância de documentos são competências que você adquiriu e vai te ajudar muito ali nessa vaga de vendedor, tá? Agora vamos colocar aqui as nossas experiências complementares. E aí eu vou colocar aqui, ó, informática avançada na instituição 1, 2, 3, e o período foi, você fez ali 2001, tá? 2001 foi o ano que você executou, ou somente o ano, ou só o intervalo também, a mês 7 de 2001, tá? Um período aí para você fazer avançada. Antes da avançada você fez a informática básica, tá? Ou uma intermediária, se pode ter sido na mesma instituição ou em outra. Então vou colocar aqui instituição 1, 2, 3, é a mesma que você executou. E aí, como foi anterior, vou colocar aqui que você fez no mês 5 de 2000 a mês 5 de 2000 até o mês 8 de 2000. Foi o período que você executou aí informática avançada, a informática básica. E aí você vai descendo para tantos cursos, idiomas, e vai colocando aí os detalhes. Sempre curso, instituição. Ah, sim, faltou as horas. Então vou colocar que você fez um curso de 40 horas. E aqui você fez um curso de 20 horas, tá? Eu não estou calculando aqui essa quantidade, se está dando exato o número de horas, não. Isso aqui você vai olhar no seu certificado do curso e colocar aqui exatamente as informações. Para tudo isso que está aqui, tá? Exceto a vaga que você está procurando, porque essa vaga você já identificou na empresa, que realmente existe o cargo de vendedor externo.
mas todos os outros detalhes, exceto o objetivo, você tem que ter documento de tudo isso. Tudo tem que ter um papel que comprove. A graduação, seu diploma, as empresas que você trabalhou, carteira de trabalho, declaração de estágio, documento de estágio, todo tem que ter papel. Os cursos que você fez aqui de informática tem que ter certificado, tem que ter algo que confirme. Os seus dados pessoais, a sua documentação todinha vai confirmar tudo isso, tá? Então tudo que está aqui você tem que ter provas para confirmar. Não adianta colocar algo que vai preencher o seu currículo e depois isso não existe, você não tem como comprovar. E aqui informações adicionais. Vamos colocar aqui que você tem, já fez, você tem a disponibilidade para viajar. Então, disponibilidade para viagem e disponibilidade de endereço, tá? Você colocou aqui que você tem disponibilidade para viagem e também disponibilidade para endereço. E a CNH, que é muito importante colocar aqui, categoria A, caso você tenha. E aí, se a empresa precisa da categoria B, que é para motorista de carro baixo, essa categoria A, que é para moto, não vai fazer nenhuma diferença. Agora, sua carteira for A/B, já ajuda, porque é justamente aquilo que vai ser necessário para a vaga, caso a empresa utilize as vagas para vendedores com carro ou com moto. Você tem que verificar isso anteriormente, porque senão você coloca que só tem a carteira B e exige a A, coloca que só tem a A e exige a B. Pode até ser que exija o veículo próprio ou a moto própria, e aí tudo isso você só consegue saber investigando a empresa anteriormente, ligando, perguntando detalhes da vaga, conversando com funcionários, para que você coloque aqui exatamente o que é necessário, tá? Aí depois você vai melhorando, ó. Pode colocar aqui um negrito nesses títulos, para dar um destaque. Isso realça o seu currículo, melhora a visualização. Posso colocar aqui uma linha logo abaixo. Deixa eu inserir aqui uma linha abaixo do... Aqui inserir linha abaixo aqui do objetivo. Vou botar aqui um pouquinho mais robusta, na cor preta. E aí deixo aqui como vendedor. Posso colocar um tópico aqui no vendedor, deixo um espaço maior aqui na graduação. Isso é bom porque o seu currículo fica com uma amplitude, né, uma visualização maior. Deixo mais um espaço aqui nas experiências. E aí vai. Deixo aqui mais um espaço em cursos. E opa, faltou um espaço aqui. E aqui também informações adicionais deixo, tá? Então tá pronto o seu currículo, tá? Você pode espalhar um pouco mais, caso tenha mais informação. Agora, uma coisa que muita gente me pergunta eu tenho pouca experiência, eu tenho pouca informação. Vai, parte para cima, tem muitas plataformas, muitas instituições com cursos acessíveis, você pode fazer. Adquira experiência participando de atividades, ações da comunidade, ações em grupos de trabalho, grupos de estudo, grupos religiosos, instituições sem fins lucrativos. Tudo isso que você está adquirindo, esse aprendizado, essa prática, você pode colocar aqui no seu currículo, desde que você coloque tudo exatamente nos seus locais exatos, tá bom? Então, muito obrigado aí, você continue tentando aí a sua vaga e espero que você consiga. Qualquer dúvida você pode colocar aí logo abaixo nos comentários. Muito obrigado.